Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. Nós vamos usar a metáfora que o profeta Jeremias usa para que nós recebamos a mesma palavra que o povo recebeu naquele tempo, através desta metáfora usada, ou dessa figura usada por Jeremias. E para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho do contexto da cidade de Gileade. A cidade de Gileade era uma das cidades mais importantes de Israel, porque ela era uma cidade que produzia muitos elementos ou produtos medicinais. Vários países vizinhos pediam socorro, iam até a cidade, aos laboratórios da cidade, porque lá eles produziam remédios, produziam bálsamos, inclusive para fazer perfumes, mas também para embalsamar corpos. Por exemplo, os faraós do Egito iam até Gileade, buscar o bálsamo de Gileade para embalsamar os corpos dos seus antepassados, ou das pessoas muito importantes para eles. Também o povo, ou as tribos de Israel, que ficavam em torno desta região, e existe uma cidade que também tem este nome, existe pessoa que tem esse nome, então o nome é usado de várias maneiras, mas eu estou falando da cidade e da região, que era um lugar conhecido assim. Eles produziam, eles tinham um certo orgulho, e a preocupação era a seguinte: muito pouco com a questão espiritual, muito pouco com a questão de culto a Deus, porque eles tinham remédio para quase tudo. Mas eu quero trazer aqui uma outra lembrança, que está lá em Apocalipse. Você pode ir lá para você olhar direitinho lá no texto de Apocalipse. A última igreja a quem Jesus manda uma carta sofria deste mesmo mal que sofria Gileade. Apocalipse capítulo 3. Sofria do mesmo mal. Tinha um orgulho e imaginava que não tinha necessidade de ninguém, não precisava de ajuda de ninguém. Olha aí a igreja de Laodiceia. É como se Jesus estivesse perguntando para Laodiceia o que está perguntando para Gileade. Porventura, vocês que fabricam tantos remédios, vocês que têm tantos nutrientes medicinais, vocês que ajudam a tantos povos, a tantas pessoas, vocês por acaso não têm remédio para curar a alma do seu povo? E Jesus então vem falar para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja ensimesmada, uma igreja cheia de si, porque ela dizia: nós somos ricos, nós somos abastados e não precisamos de coisa alguma. Verso 17. E nem sabes, aí Jesus responde para eles, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por que o cego? Porque assim como Gileade, Laodiceia também fabricava colírios medicinais. Pessoas do mundo inteiro iam para lá fazer tratamento dos olhos. E então o conselho de Jesus chega: eu aconselho que de mim compres ouro, que diz respeito à riqueza, vestiduras brancas, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, porque vocês são cegos. A metáfora, a figura é igual. É como se Jesus estivesse dizendo isso para Laodiceia, aquilo que Deus disse através de Jeremias para Gileade. Mas Deus não disse só para Gileade, Deus disse para o Egito, Deus disse para a Fenícia, Deus disse para a Síria, Deus disse para todos aqueles países que iam lá buscar a possibilidade de serem imortais.
A ideia de ser imortal é a ideia do bálsamo, de embalsamar o corpo. Esta é a ideia. É como se nós pudéssemos vender a imortalidade, você pudesse comprar a imortalidade. Mas a proposta hoje é que há um remédio que, além de todos esses, é indispensável. Essa é a nossa proposta. É isso que esse texto quer nos dizer. E Jeremias vai conduzir o povo exatamente a esta compreensão. Por isso que ele faz essa ironia. Escuta, por acaso não há médico aí na cidade? Uma cidade tão famosa, que tem tantos médicos, que cura tantas pessoas. Por acaso não há médico aí para curar a ferida da alma do povo? Este questionamento é um questionamento legítimo, porque o povo começava a se afastar de Deus por causa da sua possibilidade, do seu poder, da sua grandeza em produzir remédios. Como é que eles produziam remédio? A região era uma região propícia para isso. Ela não era muito propícia para o cultivo de grãos, mas era uma região montanhosa, lá ao oriente do Jordão, e a terra era fértil para que árvores importantes que produziam abundantemente, plantas importantes que produziam abundantemente esse material que era industrializado para produzir remédios, para embalsamar o corpo, para fazer perfumes. Então havia uma mata enorme, cheia destas plantas, destas árvores, que produziam este líquido, este leite, para que os remédios fossem fabricados, para que os perfumes fossem fabricados, para que o bálsamo que embalsama ou que faz o corpo permanecer fosse fabricado. E Deus aqui está ironizando. Porque, primeiro, porque esses remédios não curam as feridas da alma. Esses remédios não curam as feridas do espírito, da vida, do homem. Esses remédios não curam o passado das pessoas. Esses remédios não mudam a história das pessoas. Eles não têm este poder, eles não podem, eles não têm esta capacidade de curar a alma dessas pessoas, de curar as feridas delas, de curarem as tristezas delas, de curarem o passado delas. Esses produtos medicinais não podiam atingir o interior destas pessoas. Em alguns casos, podia ajudá-las a enxergar melhor, fazer um tratamento nos olhos, mas mesmo os olhos tratados, não era possível que eles enxergassem a Deus. Não os capacitava a ter olhos da fé para enxergarem o amor de Deus, para enxergarem a graça de Deus e se submeterem incondicionalmente a Deus. Então Deus está falando através do profeta: a doença que o meu povo tem em Gileade não tem remédio para ela. Há uma história de dois homens que por muito tempo foram grandes amigos, íntimos amigos. Tornaram-se inimigos depois de um desentendimento até insignificante. Pelo tamanho da amizade deles, o desentendimento foi por algo bem insignificante, bem pequeno, mas eles se tornaram inimigos. Um deles ficou muito doente e ficou mesmo para morrer. Ficou à porta da morte e correndo grande risco de morte. E o outro amigo então foi visitá-lo para tentar reatar, para tentar resgatar, para tentar trazer de novo aquele espírito, aquela alegria da amizade. E chegando lá, disse para ele: eu sinto muito por todas as coisas indelicadas que ele disse e que fez com que nossa amizade se findasse. O outro disse para ele: eu aceito o seu pedido de perdão,
de desculpas que vai nos fazer esquecer o assunto. Porém, o doente disse: isso é apenas no caso de eu vir a morrer. Eu vou aceitar as desculpas e o perdão se eu vier a morrer. Se eu não morrer, nada feito. Continuamos como estamos, inimigos. Às vezes, é assim que nós agimos, na verdade. Guardamos mágoas, alimentamos ressentimentos, estragamos a nossa vida e a vida das pessoas que se relacionam conosco, da nossa casa. Permitimos que infelicidades nos acompanhem por longo tempo, mesmo sabendo que eu estou equivocado, que eu estou errado. E não me dou a amar, não me dou a perdoar, ou a ser amado, ou a ser perdoado, a esquecer ou a ser esquecido, a não ser que eu esteja à porta da morte, que eu vá morrer mesmo. Porque aí, é menos uma coisa que eu tenho que prestar conta para Deus. Mas, irmãos, quantas coisas maravilhosas poderíamos guardar em nossas lembranças. Quantas coisas que já aconteceram, que são resgates de alegria e de prazer no nosso coração, para substituir essas outras que são lembranças, ou são dores de feridas, são machucaduras. A gente usa dizer às pessoas assim: fulano está muito machucado com o que aconteceu. Então, corre para Gileade, porque lá é o centro da medicina. Lá, todos os laboratórios estão lá. Os melhores remédios do mundo estão lá. Vai para Gileade. Mas Deus pergunta: é possível que Gileade tenha médico para curar a ferida? E Deus volta-se para o Egito. Eu estou falando com vocês também. É possível que vocês também consigam encontrar remédio em Gileade para curar as feridas de vocês? É como se a gente pudesse tomar uma cápsula. É como se a gente pudesse tomar um remédio para dormir. A gente dorme hoje, amanhã a gente acorda perfeito, nada aconteceu. Olha, quero registrar que eu não sou contra remédio, não. O remédio para mim são recursos divinos. Deus deu dons, deu competência aos homens, deu sabedoria aos homens, ensinou toda a ciência aos homens, para que eles possam produzir algo que nós precisamos. Foi assim desde o início.